Bora nação! Trouxe um vídeo aqui pra gente estar reagindo junto. De antemão, já digo aí que eu não concordo aí com as falas aí desses comentaristas. Lia Júnior aí sempre do contra com o Flamengo. A Ana Paula também, que é ex-árbitra de futebol. Geralmente é até mais coesa ali, é mais coerente, mas eu de fato não concordo com essa fala deles. Vou deixar o vídeo para vocês acompanharem, vocês tirarem as conclusões de vocês. Então já peço aí que vocês deixem um comentário a respeito aí, né? Um assunto mais polêmico, a questão da renovação do Felipe Luiz. Um assunto polêmico, falas polêmicas, então comentem aí o que vocês acham, vocês estão de acordo com eles aí ou vocês têm outro pensamento. Eu particularmente não concordo, né? Então, mas eu vou deixar vocês com o vídeo. Vamos reagir junto aí, no final eu volto com mais informações. 5 finalizações para sofrer gols, 15,3. Tem o título da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil e foi campeão carioca. Eu acho que está tudo bem. O Felipe, ele é um treinador de grande potencial, mas quando eu digo que ele é fraco para comandar um time com este tamanho. Este tamanho. Eu entendo que um treinador para o Flamengo seria o Leonardo Jardim. O técnico do Cruzeiro tem tamanho para ser técnico do Flamengo e, inclusive, para poder ouvir e, em algum momento, posicionar o Zé Boto, algo que, em alguns momentos, ele precisa. O José Boto concorda com você. José Boto, conversando outro dia com um empresário amigo meu, se referiu ao Leonardo Jardim, o técnico do Cruzeiro, como o melhor em atividade no Brasil. Mesmo tendo o Felipe Luiz e também o Abel Ferreira, que assim como o Leonardo Jardim é seu compatriota. Mas na visão do Boto, aquele que é o mais completo entre os técnicos do Brasil é o Leonardo Jardim. Isso não diminui o Felipe Luiz, que está só no início da carreira. E o tempo mostra quão bom é o Felipe Luiz. Só para lembrar que ele é o primeiro técnico a ficar no Flamengo por mais de uma temporada desde Jorge Jesus em 2020. E nesse período, foram 9 treinadores com as mais variadas características. Você tem o Renato Gaúcho, paizão. Você tem o Rogério Ceni, estudioso. Você tem o Domenech Torrent, que foi auxiliar do Guardiola. Enfim, mas o que eu estou querendo dizer, Elia, você teve o Tite, por exemplo, que foi técnico da seleção. Ninguém conseguiu o que o Felipe Luiz foi capaz de se manter como técnico por um ano. Então, mérito ele tem. É óbvio que tem aprendizados, é óbvio que em alguns momentos ele erra nas substituições. Não dá para dizer que esse é o melhor momento do Flamengo. O Flamengo chega para essa reta decisiva de Libertadores e Brasileiro com algumas decisões do Felipe repercutindo mal no campo. A situação do Pedro voltou a incomodar. O Pedro não tem sido utilizado como se imaginava, com Gonzalo Plata e Bruno Henrique sendo testados como falso 9. Que parece meio maluco, tendo um dos principais centroavantes do país. Mas o Felipe Luiz tem muito mérito. Ninguém se Você lembra do Renato Gaúcho? Com 200 milhões de reais é fácil treinar o Flamengo. Quando ele foi para o Flamengo, o que aconteceu? Teve um início espetacular e não se manteve. Então, assim, o Felipe Luiz é muito bom técnico, sim. Ana, você gestor, eu acho interessante isso. Você sabe muito bem que eu tenho um orçamento que é de 1 bilhão e 600 milhões de reais por ano, que é o maior orçamento, que é o do Flamengo. Aí, o José Boto não é muito confortável com o Felipe Luiz, mas ele avalizou o Felipe Luiz. Mas o Felipe Luiz foi uma aposta do presidente BAP. O BAP que chegou e falou, eu quero o Felipe Luiz, e o Boto meio que aceitou. Tanto que quando o Boto dá uma declaração de que o melhor técnico em atividade no futebol brasileiro é o Leonardo Jardim, significa que ele tem um certo desconforto em relação ao treinador que está comandando a equipe dele. Como é que se age em relação a tudo isso? Primeiro ponto, ele deixa claro, quando dá uma declaração dessa, que o treinador que hoje ele tem exercício não é o qual ou quem ele gostaria que ali estivesse. Esse é o primeiro ponto. Mas quando você tem um presidente que está acima de você, você é obrigado a acatar a tomada de decisão desse presidente, que foi o que ele fez, que resolveu apostar em um talento que era da casa como jogador, e deu oportunidade para ele como treinador, uma vez que ele começou no sub-20 e depois teve chance no profissional. Eu concordo com o Nicola quando ele fala assim que o Felipe Luiz conseguiu ficar um ano à frente do Flamengo, diferente de outros treinadores experientes. Mas aí a gente tem que levar em consideração isso. Ele tem os melhores jogadores na mão, teve um departamento médico que foi exposto na gestão dele, Ele teve a questão relacionada a um atleta que a gente está falando agora, do principal camisa 9 do país, que com ele não joga, em que ele teve coragem, e eu concordei com a declaração dele, quando ele, naquele momento ele expõe de forma salutar o atleta, mas ele também se contradiz quando ele fala assim, quando ele estiver pronto e quiser voltar, eu vou estar atendendo. O que não está acontecendo, porque ele não vai a público e não explica o porquê que ele não utiliza o Pedro. E isso passa
por essa construção de treinador, que teve no começo uma belíssima gestão de grupo, porque ele tinha acabado de deixar o campo e assume e acaba atendendo alguns atletas, porque passa por aí, ouvindo os mais experientes, depois vai tomando conta. Só que a partir do momento que ele se torna um líder de fato, é a sensação que eu tenho. Porque até então os jogadores preservavam um pouco o Filipe Luís. A partir do momento que ele começa a tomar posicionamento, tomada de decisões, ele acaba se expondo como líder. E agora que está vindo um momento delicado, porque ele está tomando decisões, seja nas substituições, seja na não permanência do Pedro, que já começa a gerar um desconforto no elenco, que poderia proteger, ele já não está protegendo. E talvez o Boto, quando ele fala assim, olha, eu preferia o Léo Jardim, porque este treinador saberia lidar com esse momento. O que o Felipe não está sabendo. E isso está refletindo diretamente em jogos que nós falamos aqui, em que ele não poderia perder, e nem tão pouco empatar, porque isso poderia afetar a condição dele na liderança do campeonato, está acontecendo. Então, ele está se colocando em risco em 2 grandes competições. Então, sim, é um momento delicado, mas como gestor, eu respeito o meu presidente, dou a oportunidade, respaldo até a página 2. Então, provavelmente, já está sendo discutida a renovação do contrato dele, eles devem estar segurando, o Boto deve estar falando, espera, vamos aguardar o final desse campeonato, do Campeonato Brasileiro, de como vai ser a reta final das competições que a gente ainda está disputando, para ver se vale a pena manter com ele ou vir com um novo treinador para a temporada 2026. Até porque a gente está falando da potência financeira que é o Flamengo hoje no mercado, superando o próprio Palmeiras. Tem muita lógica tudo aquilo que você falou e eu concordo com muito daquilo que você falou e é verdade. E tem um outro ponto, que o Zé Boto é um cara inteligente, é um cara de gestão, um cara que tem olho clínico para contratações. Ele foi importante em várias contratações nos períodos em que esteve na Europa e ele sabe de bola. E ele sabe do que eu estou falando. O Filipe Luís custou ao Flamengo uma Copa do Brasil, quando não poderia custar. Decisão da diretoria também, ele ia poupando jogadores. Não, foi algo colegiado. Custou ao Flamengo uma Copa do Brasil, que é o torneio que proporcionalmente melhor paga. Ponto 1. Custou e quase custa a Libertadores. Quando você ganha nos pênaltis do Estudiantes, um time que tem 11 vezes menos o seu orçamento. 11 na melhor das hipóteses. Se o câmbio der uma balançadinha, vai para 12, 13. Então, eu digo o seguinte, o Filipe Luís custa muito caro ao time do Flamengo. Custa muito caro. Barato. Ele é baratíssimo de salário, mas ele é caríssimo naquilo que ele, por incompetente, por ser verde, para comandar um time tão grandioso, ele custa. Repito, ele já custou a Copa do Brasil e quase custou uma Libertadores, onde ele teria sido demitido. Imagine que uma penalidade máxima definiu a permanência do Filipe Luís. Então não me venha dizer que uma penalidade máxima fortuita definiu a permanência do Filipe Luís e que esse cara é suficientemente competente para estar à frente do time mais importante, vitorioso, de maior número de torcedores do futebol brasileiro. Eu acho ele incipiente e imaturo para comandar essa equipe. Então, quando eu digo que o Filipe Luís é fraco, ele é fraco para comandar esse tamanho de equipe. Radar do Nicola. Lá se vão pelo menos 4 meses em que o Flamengo tenta a renovação do contrato do Filipe Luís. O vínculo se encerra em dezembro e a preocupação do Boto e do BAP é de estender logo esse contrato, até porque é sabido sobre o interesse de clubes da Europa no Filipe Luís. É alguém que em pouco tempo vai trabalhar em algum grande do futebol europeu. O Filipe vinha adiando qualquer tipo de renovação. 300 mil reais por mês é seu salário. É o mesmo salário que ele tinha um ano atrás, quando foi promovido do sub-20 ao profissional. O Flamengo tentou, em alguns momentos, dar um aumento para ele. Ele falou, não, vamos discutir isso mais ao fim do contrato. Pois bem, a novidade vem agora. O Jorge Mendes, que é um dos maiores empresários do mundo e representante do Filipe Luís, enfim respondeu à proposta de renovação do Flamengo, com uma contra-oferta considerada fora da realidade. O Filipe Luís quer ganhar na casa dos 2 milhões de reais por mês, com um contrato até dezembro de 2027, prorrogável por mais um ano. A proposta do Flamengo havia tido um salário bem inferior a esse, com vínculo até 2026, prorrogável até 2027. O Flamengo segue otimista
imaginando que o acordo vai acontecer. Em outras cifras, só para lembrar, hoje ele ia R$2 milhões por mês, podem parecer muito para alguém que ganha R$3 milhões para alguém que ganha 300 mil mensais. Mas no futebol brasileiro, a gente tem o Dorival Júnior ganhando R$2 milhões por mês, a gente tem o Abel ganhando R$3 milhões mensais, o Carlo Ancelotti ganhando R$5 milhões mensais. Eu acho que tudo é compatível. E o Leonardo Jardim ganha R$1,5 milhão. Boa lembrança, mas é tudo compatível ao tamanho do projeto. O Felipe Luiz tem pouca experiência como técnico, mas comanda o clube de maior orçamento. No elenco dele, são 3 os atletas que ganham a partir de R$2 milhões mensais. O Saul, o Samuel Lino e também o Jorginho. O Arrascaeta vai se tornar o próximo, inclusive falaremos sobre o Arrascaeta e a renovação do contrato que vai ser anunciada a qualquer momento. Enfim, o Flamengo não quer pagar os 2 milhões, mas acena com a possibilidade de um acordo para breve. Enfim, a resposta do Felipe Luiz veio com essa pedida acima do que o rubro-negro esperava. Eu entendo o Felipe Luiz se autovalorizar uma vez em que ele aceitou um contrato inferior para comandar uma grande equipe, apostando no seu crescimento como treinador. Mas agora chegar na cifra de 2 milhões, a gente não pode dizer que o Felipe Luiz Dorival foi treinador da seleção brasileira. Foi. O Abel já está há 5 anos no Palmeiras. O Léo Jardim já fala por si só, não vou entrar aqui no currículo. Ele ainda, e aí eu concordo muito com o Elia, com todo o respeito que eu tenho pelo Felipe Luiz e que acredito que ele sim será um grande treinador para essa cifra, mas hoje ele não está nessa primeira prateleira. Por mais que ele você comande, concorda que ele não pode ser treinador do Flamengo. Mais que ele porque o treinador do Flamengo tem que ganhar no mínimo R$2 milhões. Se o treinador do Palmeiras ganha 3, se o treinador do Cruzeiro ganha 1,5, o treinador do Flamengo, o mínimo que ele possa ganhar é 2,5. Você tá comigo, é isso? Eu não tô entendendo. Não tô entendendo os dois. Cada um tá dizendo uma coisa, não tô entendendo nada. Não, calma. O Elia tá comigo e a Ana não. Não. Você não entendeu. Eu tô totalmente contrário a você e tô totalmente favorável ao salário do treinador do Flamengo. Mas você acha que ele tem que ganhar 2 milhões, mas não ele. Não, Felipe Luiz. Não é ele. Eu acho que você tem que trazer o Leonardo Jardim para ser o treinador. Mas você tem que trazer, então, um cara do patamar do Leonardo Jardim, um Nuno Espírito Santo, um cara parecido com esse, para ganhar 2,5. Porque se o treinador do Palmeiras pode ganhar 3, o treinador do Flamengo tem que ganhar 2,5. O problema é que o treinador do Flamengo não pode ser o Felipe Luiz, porque ele não está preparado para esse dinheiro. Mas aí está o ponto, porque a partir do momento que o Flamengo aceita pagar esse valor para ele vai ter que assumir a responsabilidade da tomada de decisões. Não pode acontecer o que o Nicola colocou aqui, que o fracasso na Copa do Brasil foi responsabilidade da diretoria. Você é fraco, Nicola. Você é fraco. Ele que tem que tomar a decisão. Você acha que vai acontecer isso com o Palmeiras? E a tomada de decisão foi uma decisão em conjunto. Colegiado. Assim como em outras situações, nessa gestão do Felipe Luiz, ele não toma sozinho, ele toma com o colegiado. A partir do momento que ele dá esse salto de rentabilidade, vamos colocar, financeira, ele passa a ser total responsável por suas escolhas. E tem que tomar posição. E tomada de decisão. E vai ter que tomar posição. Vai ter que tomar decisões. Será que ele está pronto para esse momento? Se ele estiver, que excelente. Ele é o jovem, tanto que não toma. Ele é o jovem talento, que em um ano conseguiu valorizar o seu passe. Ele tem algumas coisas legais sobre o Felipe Luiz. É o primeiro movimento que ele faz pensando em dinheiro. E eu vou citar alguns casos. Quando ele é contratado para o Sub-17, ele encasqueta que ele quer ter um auxiliar técnico que trabalhava no exterior. E o pessoal do Flamengo falou, ô Felipe, a gente não tem dinheiro para trazer esse cara. Sabe o que o Felipe fez? Então tá bom, você vai me dar o meu salário e eu vou pagar parte do meu salário para ter esse auxiliar, porque eu acho que o meu futuro depende desse cara. Eu achei uma atitude genial. Claro, porque ele não precisa de dinheiro. O Felipe não precisa. O Felipe é milionário, mas não precisa de dinheiro. Mas nem todos têm essa capacidade. O Felipe Luiz teve algumas oportunidades para receber aumento. O Flamengo quis, durante esse período de sucesso. Você acha que vai mudar alguma coisa de 300 para 500? Pois é, mas esse é o ponto. Porque ele estava imaginando que na hora que ele fosse discutir a renovação do contrato, de que não bastaria qualquer aumentinho, que ele queria ganhar como alguém que treina o Flamengo. Enfim, eu acho a pedida normal. E acho também normal que o Flamengo tente uma redução. No final das contas, a tendência é que essa renovação aconteça. Ao contrário do que diz o Elia Júnior, Felipe Luiz é muito bom técnico, de enorme potencial. Para mim, ainda vai defender um time grande do futebol europeu antes do Abel Ferreira.
que é tão bom, é melhor do que ele hoje, mas que não tem o mesmo status aos olhos do mercado europeu. Você quer apostar que o Felipe Luiz vai trabalhar antes num clube grande na Europa do que o Abel? Isso pode acontecer. A Europa deixa de levar um monte de jogadores qualificados aqui no Brasil e você vive decantando em prosa e verso. Eu vejo jogos da Premier League onde eu vejo que 80% daqueles jogadores não jogariam no meu time. 80% não jogaria no meu time. 80% não jogaria no meu time. 80% não jogaria. Você pega dos times da 10ª, 20ª posição da Premier League, 80% desses times não tem jogadores para entrar como titular do Palmeiras e do Flamengo amanhã. Não tem. O Manchester United tem figurado essa parte de 10ª, 20ª. Então quer dizer que vários jogadores do Manchester United é um problema que é atípico. O Bruno Fernandes não jogaria no Palmeiras? O Bruno Fernandes joga no Palmeiras. Mas você tá me falando um jogador do United. Tá. Mas é que fica do 10º, 20º. Você tá colocando. Não, mas é um caso único. Exceção que confirma a regra. Pega os 10 que são aqueles 10. Pega aí a Premier League e você vai ver 12º, 13º, 14º, 15º, 16º. São fraquíssimos jogadores. Não são fraquíssimos. A gente já falou do investimento. Lembra que o Palmeiras, com 703 milhões de reais, tem o 17º maior investimento. Não adianta nada. Comparando com a Premier League, detalhe. Uma janela lá contra duas janelas aqui. Eu vi o jogo do Palmeiras contra o São Paulo. Não tem intensidade maior do que Palmeiras e São Paulo. Não tem. Tanto é verdade que o Lucas Moura, quando entrou, parecia um peixe fora d'água. O coitadinho que não tinha capacidade física para poder entrar, e foi mais um erro do Hernan Crespo, mostrando o que é intensidade. Quando você vê um Rodriguinho entrando no lugar do Marcos Antônio, você vê a incapacidade do Crespo. Por quê? Porque é um jogador que não tem físico para poder marcar naquela intensidade que eles estavam jogando. Então, é isso que está acontecendo. A gente valoriza demais o que acontece na Premier League e esquece do que está acontecendo 10ª colocação, Manchester United. Tá, tudo bem, esquece o Manchester. 11º, Newcastle, que você falou agora há pouco tem um baita sobre a time, possibilidade de investimento. mas tem 5 ou 6 jogadores que não jogam no time do Palmeiras aí no Newcastle. Tá, aí você tem o Brighton. O Joelinton, por exemplo, que é da seleção brasileira, não joga no time como titular. Não joga no time do Abel como titular, não joga. Ele é pior que o Emi Martínez? Não, mas espera um pouquinho. Ele é pior que o Aníbal Moreno? O Joelinton não é a posição do Emi. Ele é pior do que o Aníbal Moreno. Não é. Ele é pior do que o Aníbal Moreno. Aníbal Moreno que foi como... deixa eu falar sobre o Flávio Lopes. Deve ser titular da seleção. Foi falado que ele vai jogar. Que ele vai jogar. E só pra gente voltar pro assunto, eu quero que você me fale sobre a renovação do contrato. Nós estamos com Vamos lá, em cima. Arrascaeta. Renovação do contrato do Arrascaeta. O Arrascaeta queria ter renovado com o Flamengo desde março desse ano. Inclusive o empresário dele veio pra cá, o Boto ofereceu um café pra ele e falou, não vamos discutir essa renovação agora. O Arrascaeta ficou bem bravo com isso e passou a jogar muita bola. A decisão do Flamengo até se mostrou acertada, Elia, porque isso mexeu com os brilhos do Arrascaeta, que faz uma das melhores temporadas da carreira. O problema é que a renovação ficou mais cara. Em março, o Arrasca topava ganhar algo na casa de R$1,5 milhão por mês. Só que desde então, o Flamengo contratou 3 atletas acima dos 2 milhões. E o Arrasca passou a pedir esses R$2 milhões, conseguiu. Ele queria 5 anos de contrato, aí o Flamengo falou, não. Aí vamos trabalhar com uma renovação de 2 a 3 anos de contrato para depois discutir mais lá na frente. Então, dá para dizer que o Arrascaeta vai ter seu contrato renovado. Vão aceitar 2 milhões, mas eu acredito que 2 milhões por 2 anos, não mais do que 2. Basicamente essa era a ideia do Flamengo, 2 mais 1. Esse mais 1 vai depender da aprovação do Flamengo no fim do contrato. 2 mais 1 significam 2 garantidos, porque o mais 1 você precisa estar dando resultado, e aí, eu vou querer te pagar mais 1 ano de contrato, porque você está dando resultado. É muito merecida a renovação, né, Elia? Mais 2 anos é merecido. Não, tudo na vida é merecido, mas você precisa entregar. Porque se o Arrascaeta ficar 6 meses jogando super bem e depois ficar 1 ano e meio sem jogar absolutamente nada, não valeu. Isso que aconteceu com o São Paulo, com 2 grandes jogadores. E você observa quanto tempo está o Lucas e quanto tempo está o Oscar, quanto tempo eles estão aí no departamento médico. Deixa eu aproveitar. Então tá aí, nação, esse foi o vídeo. Um vídeo aí até um pouco polêmico. Eu particularmente discordei de quase tudo que os comentaristas falaram. O Elias Júnior, para mim, já não pode ser levado a sério. Não é possível que esse cara tenha essa opinião de verdade ou, né? Enfim, deixa quieto. Ele critica sempre o Felipe Luiz, acha que o Felipe Luiz não é técnico para o Flamengo, porém, o Flamengo tá aí, né? Há um ano o Felipe Luiz tem um respaldo, joga, faz o time jogar ali de acordo com a torcida, do jeito que a torcida gosta. Às vezes não consegue resultado e o Flamengo veio de uma sequência aí um pouco difícil, né? Jogos difíceis e com isso aí acabou perdendo pontos importantes, perdendo a liderança, e a gente sabe que no Flamengo, quando você dá uma oscilada, a pressão é gigantesca,
mas a gente não pode esquecer que o Flamengo vinha aí, né, bem embalado, jogando, e aí a mídia toda fica elogiando, é o melhor técnico, tem que ir para a seleção, e aí quando perde, oscila ali, na verdade é uma oscilação, né, foram alguns empates, aí teve a derrota, e aí a mídia já acha que não presta, que não deve ganhar isso, não deve ganhar aquilo, e nesse período de renovação aí, que eu acho que a mídia quer mesmo é desestruturar, desestabilizar o Flamengo com o novo técnico. O Flamengo não consegue nunca ter aí um técnico longevo, justamente por isso, né? Porque o Flamengo, se você empata 2 partidas, perde uma, já é caso ali de que o treinador não presta, de que não serve, e aí vem cada sugestão aí como essa do Elia Júnior, que teria que ser o Léo Jardim. Então, é complicado, rapaziada. Vou deixar aí essa minha opinião. Vou pedir a de vocês aí nos comentários o que vocês acharam aí dessa reportagem. E o vídeo foi esse. Espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo aí. Valeu!